Estamos aqui em Itaperuna, no dia 7 de abril de 2024, na residência de uma das grandes personalidades do estado do Rio de Janeiro, Dr. Laércio Andrade de Souza, a quem eu quero agradecer a honra de nos receber, a nós e ao Isaac Nascimento da TV Alcance. Dr. Laércio, mais uma vez dizendo da nossa satisfação, e eu gostaria de começar essa nossa entrevista porque o senhor tem uma peculiaridade. O senhor é nascido em Carabuçu, um distrito de Bom Jesus, até os seus 17 anos ali viveu, e depois formou toda a sua trajetória aqui no município de Itaperuna. Então, o senhor traz esta gama de cultura, de história desses dois municípios muito enraizados no seu coração. E é por isso que eu gostaria de começar falando um pouco sobre Carabuçu, o seu torrão natal. Segundo Padre Melo, que chegou em Bom Jesus em 1899, ele, ao pesquisar sobre os fundadores ali da região, ele observou que o primeiro morador de Carabuçu teria sido Jacob Furtado Mendonça, um português que fundou uma fazenda ali no século XIX, depois a partir de 1850, 1860. E depois Carabuçu se tornou uma comunidade muito próspera, tanto assim que as pessoas nascidas ali se destacam hoje, inclusive no país. Mas esse é o momento que nós vamos poder abordar daqui a pouco, mas eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre os seus antepassados, não é? Primeiramente, eu gostaria desse 7 de abril, que é o Dia do Jornalista, parabenizar você, Isaac, da TV Alcance, você, Gino, meu amigo particular, e que eu tenho uma profunda admiração, porque você abriu um espaço cultural no antigo Colégio Rio Branco, né? E eu achei interessantíssimo. Você poderia destinar aquilo até para valores econômicos, alugar, etc. Eu e minhas irmãs, 3 irmãs. As suas irmãs. E preferiu, no entanto, criar o espaço cultural Luciano Bastos, de saudosa memória, e que nós fizemos política juntos. O Luciano era excepcional, como também o Ézio Martins Bastos, seu tio, né? Exato. Com relação, eu vim para Itaperuna com 17 anos. Carabuçu, as pessoas, como você se referiu, foi fundado pelo Jacó, tem até a Fazenda Jacó. Fazenda do Jacó, eu visitei essa fazenda e constatei lá os objetos antigos, mas essa minha ida lá já tem cerca de uns 10 anos, eu não sei como hoje ela se encontra. Se encontra, né? Então, estudei no Colégio Marcílio Dias, hoje se fala Colégio Liberdade, né? E até o 3º ano ginasial. Então, querendo prolongar os meus estudos, para Itaperuna vim, onde minha irmã morava na época, e com ela permaneci por 3 anos, até que o marido, que trabalhava no então Banco do Estado, foi transferido para Resende. Aí eu me alinhei
a um dos maiores líderes dessa cidade de Itaperuna, que é o padre Humberto Lindelof, como um auxiliar de escritório, e depois tornei-me assim um auxiliar dele. Cheguei a morar na igreja Bela Matriz. Os seus pais, o que eles faziam? Meu pai, ele tinha um grande assim, poder de... A gente falava afinar sanfones, aquelas sanfones de 8 baixo, piano e acordeon, essas coisas. E também ele consertava o relógio. Naquela época os relógios eram consertados, né? Aquela mola girava, né? E eram profissões assim, máquinas também de costura, daquelas antigas. Ele fazia isso. E minha mãe do lar. Perfeito. Nós temos um grande nome de Carabuçu. Acho que talvez seja o nome que teve mais destaque a nível nacional, desembargador Antônio Isaías da Costa Abreu. Eu não sei se o senhor comunga também com esse meu entendimento. Ah, sim, o Antônio Isaías, desembargador de saudosa memória, né? Foi presidente ou diretor do Museu Cultural do Tribunal de Justiça. Publicou livros. Ele, quando vinha a Bom Jesus, morava em Bom Jesus e visitava Carabuçu, fazia lá as entrevistas, divulgando, procurando assim manter a memória de Carabuçu. Ele gostava de Carabuçu, interessante, né? Quando eu ia ao Rio, a primeira coisa falou: você não foi ao museu ainda? Tem lá umas coisas para te mostrar. Ele mostrou várias coisas, dentre as quais o museu riquíssimo. Aquela questão se Juscelino for ou não assassinado. Outra questão que eu achei interessante que ele me demonstrou foi se Itaperuna foi criado de Minas para cá ou de Campos, que tem duas versões. Umas falam que Itaperuna surgiu dos Lanes, né? O pessoal que veio de Minas, dos Andradas, que aqui foram Andrade, né? Outros já dizem que não, que foi de Campos, porque Pedro II visitava Campos. Perfeito. Uma outra situação relativa, mantendo ainda o foco em Carabuçu, em relação ao significado da palavra Carabuçu. Ô, doutor Laércio, muitos anos eu pesquisei sobre o significado da palavra Carabuçu, pesquisei em dicionários e não encontrei nada. Eu cheguei até fazer, na época era telefone, ligava para as pessoas, os moradores de Carabuçu: pô, sabe informar o significado da palavra Carabuçu? Não. Aí é palavra indígena, mas não sei. Cheguei até a perguntar ao desembargador Antônio Isaías da Costa Abreu. E ele falou também que desconhecia. O fato é que só agora eu fui... eu pesquisava na época também na internet, nada tinha. Agora eu fui localizar uma postagem do ano passado informando que Carabuçu significa um peixe de água doce, uma espécie de peixe de água doce. Bom, essa é apenas uma questão que eu gostaria de pontuar para o esclarecimento, né, sobre essa situação. Agora, a localidade se chamava Liberdade, antes da emancipação de Bom Jesus. E depois da emancipação de Bom Jesus, mudou-se o nome da comunidade de Liberdade para Carabuçu, não é? Como é que o senhor viu e os moradores de lá veem esta mudança de nomes? Olha, para te ser sincero, eu fiquei tão chateado com essa mudança de Liberdade para Carabuçu que eu nunca havia pesquisado. Mas um amigo meu que faz parte do grupo Carabuçu, Nossa Vila e Nossa Gente, é o Josias Dutra. Ele me esclareceu, dando inclusive datas, mas eu não relembro bem
os detalhes, mas ele falou quando foi, a data e por que foi, não sei se é nome indígena, porque teve uma fase que os indígenas, os nomes Liberdade, foram trocados por um indigenista que assumiu, na época eu acho que era o IBGE da época, não me lembro. Então, não me interessei muito não. Eu tô puto até hoje com esse negócio de trocar Liberdade pelo Carabuçu. Eu não gostei muito não. Outra coisa sobre o gentílico. Quando eu era criança, nos bancos escolares, eu me lembro bem, estudava no Colégio Rio Branco, e os coleguinhas falavam, né? Carabucense, não é? Só que eu fui agora fazer uma pesquisa também na internet e vi lá que o gentílico é carabuçuense. Para focar ainda nesse momento inicial da sua vida, doutor Laércio, que memórias o senhor tem lá de Carabuçu? Por exemplo, os filmes, o senhor assistia filmes de cinema, como é que era a questão do cinema em Carabuçu? Era uma coisa interessante. Um primo meu, Zezete, ele vinha a Piacá e alugava as fitas para passar no final de semana filmes. Eu lembro de filme de Mário Lanza e tal, mas o que mais interessava a nós era o Zorro, os capítulos do Zorro. Mas aquilo, a gente ficava numa ansiedade. Será que vai vir sexta-feira mesmo? Era aqui no salão do Liberdade Esporte Clube, ali atrás. E detalhes, além de você pagar a entrada, você tinha que levar a cadeira. Então você era um tal de pessoas carregando cadeira de rua acima até chegar no... Alguns levavam até colchão, assistia filme deitado. Falei, folgado ele, mas era gostoso, coisa gostosa, né? Era uma época assim, que diríamos uma época de ingenuidade, não é isso, né? E Carabuçu, uma grande família, eu acho que até hoje, né? O que acontecia, por exemplo, mamãe falava, eu vou a Bom Jesus consultar com o doutor Oliveira. Doutor Oliveira, sogro do Pedrinho Batista. Oliveira Teixeira foi prefeito depois. Foi prefeito, Aí a gente falava com a vizinha, dona filha, vou deixar o Laércio por sua conta. Se preciso for, porque eu era muito arteiro, segundo eles, né? Só pode até bater. Eu falei, mas ela vai me bater? Eu falei, se você fizer a coisa, ela está autorizada a te dar umas chineladas aí. Então, são detalhes que a gente guarda de uma infância que passou, né? E que hoje está tudo mudado, né? Principalmente a gente que aproxima aos 80, né? Que os franceses falam afetuosamente 4D20, 4C20. Eles não falam 80, eles falam, o cara vai fazer 4D20. Agora, sobre alguma outra lembrança lá, de Folia de Reis, o senhor tem alguma lembrança lá? Tenho Folia de Reis, mas principalmente o Boi Pintadinho. O Boi Pintadinho tem histórias interessantes, não sei se poderia resumir a questão do Boi Pintadinho, que é uma história muito, muito assim engraçada. Eles reuniam ali na frente da venda do Seu Nalinho, conhece aquele prédio? O único prédio de 2 andares lá ainda é o Seu Nalinho, né? E ali eles reuniam, fazia ali aquelas danças, aquele boi passeando para lá, para cá, com as mulinhas que cercavam, protegendo os participantes, né? Eu tenho memórias boas desse tempo. Perfeito. Agora, quando o senhor vem para Itaperuna, por qual motivo? Ora, na verdade, houve uma indisposição minha lá com a diretora do colégio. Eu era muito errado.
Talvez para eles, para mim não, porque eu fundei um jornal e criticava os professores. O senhor fundou um jornal lá em Carabuçu? Grêmio, em um Grêmio. Eu e Rubens Soares de Oliveira. Grêmio. Doutor Rubens, ele é o presidente do Instituto de Letras e Artes de Carabuçu, não é isso? ILAC? ILAC. Instituto de Letras e Artes de Carabuçu, ILAC. E o Grêmio chamava Grêmio Estudantil Roberto Silveira. E essa questão de jovem, o professor, quando não agradava a gente, a gente escrevia: a professora tal não deu boa aula tal dia, assim, ela confundiu isso com aquilo. E eles foram tomando raiva, tanto do jornal quanto do Grêmio. Bom, penso eu, né? Aí houve uma indisposição lá e um belo dia falaram até me transferir. Falei, então vou para Itaperuna, mas eu tenho uma recordação boa e uma gratidão tão grande ao colégio lá, ao Liberdade, porque foram dias memoráveis. Agora, doutor Laércio, como começou esta veia de escrever lá em Carabuçu e fundar esse jornal? Olha, eu gostava muito de escrever. Mas o senhor aprendeu com quem esse gosto? O papai lia muito, embora não fosse um homem de grandes estudos, e forçava a gente para ler. Então ele me deu esse livro, até eu separei aqui, foi até bom você tocar nisso. Se pudesse mostrar, por favor, para a câmera. E ele falou: meu filho, você que fala muito em ser advogado... Você já falava então em ser advogado lá na época? Já na época, 16 anos. Mas falei assim com o meu irmão: mas eu quero ser escritor também. E parece que uma das primeiras poesias que fiz sobre a primavera foi publicada, eu acho que pelo Norte Fluminense ou A Voz do Povo. E eu fiquei todo metido. Quando eu vi o meu nome num jornal, que coisa, né? Criança, né? Adolescente, né? E aqui eu registrei, como você pode ver, eu dizendo: vou ser escritor. 27 de abril de 61. 61. Meu irmão disse assim: ô rapaz, esse negócio de viver só de escrever... Rui Barbosa. Seleções de Rui Barbosa. É um pequeno... Águia de Aia. Pequenos trechos dele, onde ele fala, por exemplo, da inutilidade das estátuas, nome de estátuas, nome de ruas. E também tem um detalhe que ele escreveu, eu gostei muito: a regra da incapacidade. Falei, mas por que isso? Ele dizia assim: a regra inglesa é a da capacidade, a brasileira a da incapacidade. Não buscamos os homens para os lugares para os homens. As nomeações são políticas. Há um verdadeiro assalto às posições públicas. Ora, dizer isso em 1920, ele já estava prevendo, coisa que até hoje, né? Indicações para cargos, para ministros, etc. Às vezes pessoa não tem nada a ver com o cargo. O Delfim Neto foi nomeado ministro da Agricultura. Doutor Laércio, olha, o senhor traz aí uma reflexão assim, muito importante, porque ao trazer este livro, primeiramente, o senhor traz as ideias de Rui Barbosa, da década de 20, depois traz o seu contato com essas ideias, e aí o senhor profetiza a sua vida. Vou ser escritor e também advogado. Já na época, com 16 anos. Pois é, mas advogado, eu te contei uma vez, minha mãe falou: meu filho, seja qualquer outra coisa, menos advogado. Advogado geralmente é ladrão.
Dizia ela. Falei, mas mamãe, por que a senhora diz isso? Você não vê o que o doutor fulano e tal fez com a sua herança? Falei, mãe, mas eu quero ser advogado para fazer o contrário que ele está fazendo. Ah, meu filho, seja professor, escritor, médico, mas advogado não. Ela era contra, mas eu preferi seguir a minha vontade, né, digamos assim. E o que, minha vocação. E o importante, doutor Laércio, como o senhor, como um jovem de 16 anos, imbuído de idealismo extraordinário, e a gente olha para hoje, a juventude, não é? Então a gente fica refletindo, pelo menos no meu modo de entender, sobre o retrocesso que nós temos tido na nossa sociedade, mas eu gostaria de abordar esse assunto mais para frente, porque agora nós estamos focalizando e salientando essa natureza magnífica que o senhor revela, e com o livro, com a data, com a sua letra, já em 61, profetizando, vou ser escritor. Isso aqui é uma memória. E você, uma coisa admirável. E é magnífico porque o senhor lançou recentemente este livro, O que o Tempo Não Levou. Isso. Doutor Laércio, olha, eu quero dizer que só o título já nos emociona. Que só bom. O título. Que bom. O senhor foi de uma felicidade, porque o que o tempo não levou é uma reflexão que serve para todo mundo, cada um de nós, cada ser humano. O que o tempo não levou? E o senhor coloca esse título, e o senhor coloca os textos seus divididos em décadas. Isso foi até uma sugestão dos estagiários do escritório. Então nós podemos acompanhar a sua trajetória, a sua evolução nos textos, não é? Avaliar as suas ideias, não é? Os seus conceitos. Então, isso aqui tem a ver com, né? Com a sua juventude, tem a ver com o Rui Barbosa, tem a ver com o seu pai, porque se não fosse o seu pai comprando esse livro, não teria. Provavelmente então, não. Doutor Laércio, uma outra coisa importante também, que às vezes passa desconsiderado, é a questão que nós somos frutos do nosso passado. Isso. Porque tem gente que pensa o seguinte: não me interessa o passado, o que me interessa é o presente. Certo, cada um tem o direito de pensar como bem quiser, mas o fato é que mesmo essa pessoa que assim pensa, ela é fruto do passado, ela é fruto do que ela foi na infância, do relacionamento com o pai e com a mãe. Freud colocou muito bem isso, da influência na primeira infância. Agora, a pessoa pode ter a consciência disso ou não. Agora, quando você tem essa consciência de que você é fruto, resultado, claro que tem a parte genética, mas também dessa questão histórica, cultural, fica mais fácil você traçar o seu projeto de vida, o seu futuro. Então, é apenas uma observação através do que a gente evidencia, doutor Laércio, que hoje, quando o senhor se projeta como uma das grandes personalidades do estado do Rio de Janeiro, as evidências estão aí, postas a partir do que nós estamos conversando através dos livros, mas também através dos atos que nós vamos conversar. Certo. Daqui a pouco. Essa questão do passado, só fazer uma breve... É aquilo que se diz, né? Devemos rememorar o passado para compreender o
presente e planejar o futuro. Porque muita gente fala, não gosto de negócio que passou, não quero nem saber. Eu falei, cara, se o passado e o para trás não servisse para nada, o carro não teria retrovisor. De vez em quando você tem que dar uma olhadinha, você não sabe o que está vendo ali. Aí ele ficou assim, falou, um exemplo que você dá, interessante e tal. E tem um outro fator, doutor Laércio, que as experiências da vida são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. É com as experiências até negativas que a gente tem no passado, é que a gente consegue, refletindo sobre elas, porque há pessoas que não refletem sobre o seu passado e ficam sempre dando murro em ponta de faca. Isso. Você passa o tempo, você encontra aquela pessoa e ela está do mesmo jeito, com o mesmo tipo de pensamento. Não desenvolveu, não evoluiu. Então, quando você olha para o seu passado e você reflete, amadurece, isso é importante para o seu crescimento espiritual também, né? Tudo, é uma aglutinação de várias coisas, né? Inclusive pela vocação. Por exemplo, você com 16 anos falar, você é advogado, projetar isso para o futuro e conseguir, né? Não sou um grande advogado, mas consegui pelo menos fazer uma advocacia social, que inclusive os colegas aqui me premiaram com 5 mandatos intercalados como presidente da subseção. E isso aí, nós estamos dentro do encadeamento cronológico, dentro do que o senhor profetizou lá na sua vida, né? E quer dizer, o senhor se tornou advogado e por quantas vezes? 5 mandatos. 5 mandatos, presidente da 11ª subseção. Eu digo intercalados porque você entrar e ir ficando é mais fácil. Agora, você sair e depois se reeleger, isso é meio complicado. Então, o senhor vem e faz essa trajetória brilhante como presidente da subseção da OAB, não é? E depois, o senhor lança esse magnífico livro, que é a concretização do que o senhor tinha vislumbrado para a sua vida. Agora, vamos conversar um pouco com os seus feitos. Porque quando o senhor vem para Itaperuna com 17 anos, nós estávamos numa época meio conturbada e logo em seguida ocorre o golpe militar, não é? E 64. Eu tinha 1 ano aqui em Itaperuna. O senhor, pelo que a gente leu aqui no seu livro, isso marcou muito a sua trajetória de vida, não foi isso? Sim, porque quando eu cheguei em 63, logo no final de 63, eu vi aqui na avenida as senhoras católicas rezando o terço e em procissão, pedindo a queda do governo porque o Brasil atravessava o grande perigo de instalar o comunismo. As senhoras católicas e o próprio padre, que eu depois fui agregado, né? Ele foi a favor da Revolução de 64. Mas quando ele foi vendo a evolução das coisas, viu que aquilo não era realmente o que pensavam, o perigo comunista, porque toda revolução, todo golpe, toda transformação de governo tem um pretexto, né? Então, o pretexto para depor João Goulart foi que ele estava implantando uma república sindicalista que culminaria no comunismo no Brasil.
E isso marcou a sua trajetória de jovem. Sim, marcou muito, porque uma das coisas foi a repressão da liberdade da imprensa. Hoje, no Dia do Jornalista, é muito importante isso. Eu não podia escrever mais para jornais. Eles falavam aqui, menino, você não escreve bobagem, não viste camisa vermelha. Essas coisas são tidas como preparatórios do comunismo. Vestir camisa vermelha. Eu gostava de camisa vermelha. Aliás, por coincidência, hoje, né? Estou de camisa vermelha. Na época, eu fui aconselhado por um agente do DOPS. Lá, se você é um bom rapaz, um rapaz católico, então fica vestindo essas cores assim, não. Então, umas bobagens. Em Itaperuna. Outra coisa, eu fui fundar o diretório estudantil da Fafita, o Centro Cultural São José, né? Ah, rapaz, aquilo, o ministro da Educação era Jarbas Passarinho, o coronel. Eu perguntei ao padre, ele falou, não, pode fundar uma representação estudantil. Ah, rapaz, aquilo me deu um monte de obra. Eles queriam saber quem, como, o monitoramento, né? Que o serviço de inteligência, o SNI da época, né, fazia nas pessoas que não comungavam ou chamavam de inocentes úteis. Falavam assim, esse rapaz é um inocente, mas ele é útil à esquerda, ele é útil ao comunismo, então vamos monitorá-lo. Perfeito. O senhor teve colegas também que foram levados pelo DOPS? Ah, sim. Numa dessas, eu já morava na igreja, no segundo andar. O padre, eu pedi aumento de salário, ele não pôde dar, ele falou, olha, mora aqui, porque aí você economiza o hotel, você só vai almoçar. Porque eu comi e não dormi, eu dormi e não comia com o salário que ele me pagava. Então eu passei a dormir lá e continuei no hotel dos melhores, que era o Hotel Meirelles. Acho que ainda funciona ainda. Então, certa feita, numa manhã, vejo lá embaixo 3 carros verdes. Quando a gente via um carro verde na época da Revolução, era sinal de prisão, E desci, querendo escutar o que estavam conversando com o padre e tal. Logo eles despistaram e falaram, padre, o senhor pode emprestar o garoto aí para ir trocar um dinheiro para a gente, que nós estamos aqui planejando educação para os jovens, seria o primeiro emprego e precisamos trocar essa nota de 5 mil, não sei se você conheceu, 5 mil cruzeiros, eram os 100 reais de hoje, né? Nota de 5 mil. Mas aquilo foi para me retirar. Tempos depois eu descubro que o objetivo deles conversarem com o padre era a minha prisão. Por quê? Não podia fundar diretório. Diretório era o centro de doutrinação de alunos e tal, e essas besteiras que alguns ainda até hoje têm. De modo que, tempos depois, o padre, já foi padre Gino, falou, olha, garoto, você é professor em vários estabelecimentos, mas cuidado com o que escreve aí. Eu tinha cuidado nada, eu fundei, foi um jornal, ajudei a fundar, o Correio de Itaperuna. Isso foi outra causa que eles vieram atrás de mim também. Porque eu critiquei no editorial, eu tenho até hoje aí, o AI-5 de 68, o AI-5 que caçou políticos, né, e Juscelino, e vários políticos, pessoas foram exiladas, que eles estavam temendo uma contra-revolução. O senhor dedica um artigo a esse padre, é alemão, não é isso? Padre alemão que eu digo, o mais brasileiro de todos os alemães, Hubert Lindelof, que a gente falava Humberto Lindelof. Qual é a influência que ele teve na sua vida? Olha,
não só na minha vida, mas na vida de Itaperuna. Eu costumo dizer que não houve prefeitos, vereadores, até a presente data, que fizesse sem ter poder político, tanto por Itaperuna como o padre Humberto. Ele foi semelhante ao padre Melo, que também fez muito por Bom Jesus, né? O padre Humberto, olha, essa estátua do Cristo Redentor, para a época, 66, que foi inaugurada, era uma coisa fenomenal, gente. O segundo monumento ao Cristo Redentor do Brasil. Então ele conseguiu, junto com o prefeito Claudio Cerqueira Bastos, eles conseguiram, através de uns arquitetos lá de aquela cidade próxima a Alegre, Guaçuí, até o filho que veio aí agora na geminação, porque nós fomos geminados do Rio. Os fatos que ocorrem no Cristo Redentor do Rio são também transmitidos por aqui. Perfeito. Além disso, ele fundou o Asilo dos Velhos, criou a Fundação Cultural São José. É difícil você ver uma entidade Itaperuna que não tem a mão do padre Humberto. E eu junto, porque eu estava ali fazendo atas. Quanto tempo de convivência com ele? Eu creio que foram mais de 5 anos. Ele morreu em 69. Inclusive, nesse livro, o senhor fala sobre onde ele teria falecido. Ele teria retornado para a Alemanha e falecido. E aí o senhor dá um desfecho através de um testemunho de uma moradora de lá, não é isso? Foi o seguinte: ele descobriu que pessoas que estavam lá com ele faziam coisas erradas. Uns diziam isso e aquilo e tal. E também as pessoas que não gostavam dele começaram a inventar coisas. O padre é isso, é aquilo. E o alemão é aquilo. Ou ele faz, ou desfaz, ou desiste. Então, ele tentou 5 vezes ir embora. Na quinta, ele vendeu o Fusca dele, que ele tinha com dinheiro próprio. Ele lecionava na Santa Marcelina, uma faculdade aqui de Murié, e lecionava no 10 de maio também. Vendeu o Fusca, pegou o avião da Lufthansa e foi embora. Mas não se despediu de ninguém, inclusive de mim. Não se despediu, não disse que iria embora. Ele ficou desgostoso, tal como foi Padre Afonso também, PH, que é a história semelhante, não idêntica, é semelhante. Agora, o senhor tem uma trajetória de conquistas muito grandes aqui em Itaperuna, não é? Por exemplo, a questão da luta pela implantação do fórum. Sim. Como presidente da OAB, eles falaram que eu fui muito atuante. O Fórum Central aqui, que foi construído pelo Carlos Garcia, né? Empresário de Bom Jesus, né? Já não comportavam mais as demandas. Itaperuna cresceu muito, então eu, através da juíza da época e de outros, pedi uma construção de um fórum maior, que hoje está lá em frente ao batalhão de polícia, né? E ao lado também o local onde os promotores ficam, a parte, né? Foi um movimento que surgiu a partir da sua... E interessante que o Antônio Isaías de Abreu, que tinha muita influência na época com o presidente do tribunal, eu falei: Luiz, lá em Itaperuna nós temos o desembargador Luiz Leite, que está empenhado, mas você está mais lá colado com o homem lá, vê se constrói esse... Ele falou: primeiro eu vou construir de Bom Jesus, né? Depois eu vou ajudar você. E assim foi. Na página 184, Antônio Isaías, talvez para me engrandecer, coloca na página 184 do Fórum, do Manual dos Tribunais dos Fóruns do Estado do Rio. Está lá: o Fórum de Itaperuna foi pedido, construído por
pelo doutor Laerte, ele me chamava Laerte Andrade de Souza, presidente da subseção. Eu fiquei todo vaidoso, né, porque dizer que eu pedi realmente, mas o mérito foi dele, né? Deles. Bom, agora o senhor foi cofundador da Academia Itaperunense de Letras, não é isso? E depois foi presidente dessa referida entidade, né? Sim, eu até tenho um livro aqui, eu me referi a você, que Memória Viva, de duas confreiras que já faleceram, Flora Maltacarpe e a Jurema Coutinho. Aí tem praticamente resumida a história da academia, da fundação e instalação. Ela foi fundada quando? Fundação e instalação, 9 de maio de 92. Portanto, estamos para 34 anos, né? 32 anos, né? 32 Fazia anos agora, em breve, né? Agora, antes aí a primeira diretoria foi Flora Maltacarpe, Jurema Coutinho, Valber Meirelles, Jaci Gomes Pavan e como bibliotecário um professor da Faculdade Federal, a gente chamava ele Everaldo Paiva de Andrade, Dadinho. Essa foi a primeira diretoria. No dia 4 de dezembro de 91, que nós fundamos a CIL. E fomos apadrinhados ou amadrinhados pela Academia Bom Jesuense de Letras, sabia? É isso. Doutor Ayrton Borges Seródio? Tomei posse aqui no Ilha Cisne Clube pelo Seródio, que era uma pessoa muito competente. Então, né? A Academia Itaperunense de Letras, ela surge com o apoio da Academia Bom Jesuense de Letras, na pessoa do doutor Ayrton Borges Seródio. A gente fala amadrinhada porque, como agora nós amadrinhamos a de Ubá, né? São José de Ubá, ficou muito bom lá. E a nossa academia, ela é composta, a gente descobriu que tinha muitas pessoas que gostavam de escrever e a parte cultural sempre teve no segundo plano aqui em Itaperuna. Não sei, na Bom Jesus você deu um impulso muito grande. Aí começamos, aí o Maurício Faria, que também já é falecido, falou, olha, vamos criar uma academia aqui, mas precisa de 40 nomes, Aí começamos a procurar as pessoas que tinham livros publicados, etc. Escreviam e publicavam nos jornais os artigos, crônicas, contos, como foi o meu caso. E escolhemos assim 40 membros efetivos, mas aí começou a aparecer mais gente. Aí criamos 40 membros correspondentes, porque os efetivos têm que ser da cidade, né? E os correspondentes podem ser de locais diferentes, cidades diferentes. Hoje, inclusive, o senhor é membro também da Academia Bom Jesus de E Letras, com grande alegria que eu aceitei esse convite de vocês, porque Bom Jesus é minha terra, Bom Jesuense de nascimento, itaperunense por adoção, né? E o Beto Travasso, que é o nosso presidente, ele está empenhado em lançar um livro importante. Tem mais de 55 nomes de autores bonjesuenses e bonjesuístas, né? Então está demorando um pouquinho, mas creio que em breve a gente estará conseguindo fazer esse lançamento. Então o senhor pertence à Academia Itaperunense de Letras, Bonjesuense de Letras. Alguma outra entidade literária? Não, às vezes eu me correspondo com algumas, como a de Guarapari, minha prima Vera Tatagiba, que é bonjesuense. Lá tem a Academia Guarapariense de Letras e Artes, uma grande academia. Eu sempre vou lá e ela até me falou, olha, o seu nome está cogitado para mesmo correspondente. Eu falei, olha, será uma grande satisfação. Doutor Laércio,
Vamos falar um pouco sobre agora a sua vida pessoal. O senhor é casado com quem? Casado com Josefa Maria Barreto de Souza, fizemos 50 anos de casado em 15 de dezembro passado. E estamos aí, 3 filhos. Ela é de onde? Ela é daqui mesmo, Itapiruna. família tradicional. Perfeito. Daqui, Aí quantos filhos? 3 filhos, sendo que Carla tem É magistrada em magistrado Minas em Gerais? Valadares, Eles pequenos ali, Carla aqui, já juíza, foi também defensora pública em Guarapari, depois tornou-se juíza em Minas Gerais. Então são 3 filhos, a Carla magistrada e os 2 seguem a profissão do pai? Advogados. Advogados. E mais 2 netos agora. Está uma infração de advogado aqui em casa. 2 netos também advogados? Se mamãe tivesse viva, estaria me batendo novamente. Falou, poxa, já não queria você advogado. Você ainda... Mas, doutor Laércio, a gente tem que avaliar também que os tempos mudam, né? E a gente tem observado aí umas gerações de advogados muito atuantes, muito conscientes da sua atuação profissional, né? E que é importante para que a justiça ela ocorra, né? Então, a gente tem visto muitos bons jovens advogados comprometidos, né, com a causa, assim como foi sempre o seu ideal. E não há dúvida de que o senhor, pelo exemplo de vida, já transfere naturalmente aos seus filhos e aos netos essa conduta ética, né? Isso é uma coisa natural, que a gente tem uma consciência disso, né? Agora, eu não posso fugir ao meu espírito crítico, que mantenho desde quando escrevi o primeiro jornalzinho. Houve uma proliferação de faculdades de direito no Brasil, uma coisa extremamente... Até Padre Humberto mesmo uma vez falou assim, menino, ele me chamava de menino, soube que você quer fazer direito, então vou arrumar para você fazer direito na Alemanha, em Frankfurt. Falei, mas quem sou eu mudar de carabuçu, de liberdade, né? Mudar de liberdade por aqui já foi aventura, eu vou para a Alemanha, nada. Ele falou, mas você não vai gastar nada, eu escrevo para o meu bispo lá e você se forma numa faculdade de direito, realmente, que ele não gostava das faculdades daqui, ele tinha o seu lado crítico também, não todos, ele elogiava umas. Então foi assim, eu falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo, e acabei fazendo letras na faculdade que fundamos, que ele fundou, né? E direito em Cachoeiro do Itapemirim. Estava também, sou da primeira turma da Faculdade de Direito do Itapemirim. Maravilha. Doutor Laércio, eu acho que nós não deveríamos deixar de assinalar também a sua verve política, que é muito grande, não é isso? Qual tem sido sempre a sua linha de política que o senhor tem adotado e praticado? Olha, eu sou de família muito humilde, mas humilde mesmo, de Carabuçu, de Liberdade. E sempre, eu nunca reneguei minhas raízes, não. Sempre gostei da advocacia social, ganha menos, mas ajudei muitas pessoas. Ganhei dinheiro também, com ações trabalhistas, previdenciárias e alguma coisa de família. Então, eu me dediquei. Nesses 50 anos, eu advoguei pelo menos 40 direto. Parei aos 70 anos, eu falei, chega, né? Passei para os meninos que estão aí advogando. E a sua atuação política?
Ah, sim. Como eu disse, eu não sou de renegar minhas raízes, não. Eu sou esquerda, não sou esquerda porque esquerda e PT faz isso, aquilo, não. Quando em 97 eu tive com o Lula aqui no aeroporto de Itaperuna, por que aeroporto? Ele não veio a Itaperuna, ele passou por Itaperuna. Desceu ali no aeroporto para ir a Tombos, onde a cidade onde o primeiro prefeito dessa região toda havia sido eleito pelo PT. E ele queria conhecer o cara. Enquanto ele aguardava a vinda do carro para buscá-lo, para levá-lo a Tombos, do aeroporto nosso a Tombos, eu estava lá, e ele soube que eu era presidente da OAB daqui e se interessou em conversar comigo e eu mais com ele, né? Ele não era presidente. Aí eu falei, Lula, se você for candidato realmente, for presidente, o que você vai fazer? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal. Eu falei, olha, eu gostaria mesmo que você pusesse água lá no Ceará, que toda vez que fala que um cara veio do Ceará, é questão que ele tem sede ou fome. Não tinha esse coisa. Fala, o cara veio do Ceará, deve estar com sede e com fome. Ele falou, não, presidente. Ele me chamando de presidente da OAB e eu o chamando de presidente, que eu queria que ele se elegesse. Só que ele perdeu em 98 para o Fernando Henrique, foi ganhar em 2002. Depois tive outras vezes com ele no Rio, em encontros, aí conversamos menos, que nesse dia nós conversamos mais de horas, eu e os colegas, né? E a minha admiração pelo Lula, até eles me perguntam, você é PT mesmo? Não, eu sou Lula. Claro que para ser Lula tem que estar escrito, né? Pelo menos. E acredito, compreendo as razões dos outros, mas acredito que para o pobre o Lula tem feito bastante coisa. Acompanhei o primeiro governo dele todo, o segundo, depois entrou a Dilma, que não foi lá tão relevante, mas foi a primeira presidenta que ela gostava de ser chamada presidenta, né, do Brasil, e houve essa questão da revolta que elegeram Bolsonaro em 2018, né? E Lula preso, voltou e está aí. Vamos ver se ele faz realmente o que eu acredito no Lula. A questão é essa. Senão não colocaria o retrato dele ali, não. Logo no meu escritório, olha as fotos que eu tirei com ele em 97. Coisas que falam dele, não sei, porque não há comprovação. Embora eu conheça o processo. O primeiro HC que pegaram no apartamento para levá-lo para Curitiba, sem intimá-lo antes a prestar depoimento, foi feito pelo PT de Itaperuna, assinado por Ralph Anzolini. Depois, os advogados de São Paulo aglutinaram habeas corpus, né? o habeas corpus a outros, porque a importância dos outros advogados era muito maior do que a nossa. Doutor Laércio, pegando um gancho no que o senhor mencionou, para a gente tentar fazer um entendimento nacional e depois eu gostaria de fazer uma projeção mundial, mas nesse momento de uma reflexão da política nacional, o senhor entende que a maioria do povo brasileiro, pelo menos de acordo com as urnas, ela demonstrou ser majoritariamente lulista ou majoritariamente esquerdista? Em outras palavras, sem o Lula, a esquerda tem perspectiva ou o Brasil pode retornar a um governo de direita? O fenômeno Lula, digo fenômeno que eu tive até em Caetés, na terra dele, vi a casa onde ele nasceu. O Lula é um fenômeno. Se ele sair do agreste nordestino e vir para São Paulo, apenas com a mãe, torneiro mecânico, e se tornar a liderança que ele se tornou,
Até as pessoas que não gostam dele, eu creio, e eles têm o direito disso, de não gostar dele. Mas é um fenômeno. Eu creio que sem o Lula nós não teríamos, as esquerdas não teria atingido, como o Haddad não conseguiu em São Paulo. Que o paulista tem uma repulsa à esquerda, que eles acham que a esquerda representa um tanto daquela era getulística, no getulismo da Revolução de 30, né? Morreu muita gente em São Paulo, né? Eles não gostam de PT lá, não. Só com Erundina depois e outros, o Suplicy se elegeu senador, etc. Mas São Paulo geralmente é direita. O senhor acredita que sem o Lula a direita retorna ao governo? Olha, a direita, ela tem meios, modos, maneiras, dinheiro para prestigiar e eleger. Infelizmente, a nossa política chegou a um ponto que sem dinheiro não se faz política, não. Você pede um voto, logo o cara, você podia pagar a conta de luz minha. Outros falam, tira dinheiro, por exemplo, da prefeitura, um dinheiro destinado à saúde, à educação, é desviado. A gente sabe dessas corrupções e não são poucas prefeituras, não estou dizendo que são todas. Mas muitas prefeituras têm essas denúncias, muitas também denúncias fabricadas. Nesse ano eleitoral as coisas vão dobrar, porque um candidato inventa do outro, né? Doutor Laércio, aí agora eu gostaria de fazer junto com o senhor, uma reflexão, de uma análise sobre a nossa realidade política do país. Porque muito se fala aí na mídia, na internet, na televisão, que a alternativa é entre ditadura e democracia. É o que tem sido divulgado constantemente, de uma maneira frenética. A opção é entre a ditadura e a democracia. Mas eu gostaria de refletir com o senhor, porque que democracia é apresentada como alternativa a uma ditadura? E aí eu gostaria de refletir sobre essa suposta democracia a que nós estamos submetidos. Por que isso? Vamos pensar, doutor Laércio, e aí nós estamos analisando a realidade. Agora, esse ano, vamos ter eleição para vereadores, para prefeito. Vamos focar na questão dos vereadores. É sabido de que quando os vereadores se elegem, pelo menos como regra, eles vão negociar com o prefeito cargos para prestar o seu apoio ao prefeito. Quando a função é de fiscalizar. Sim. Bom, essa é uma afirmação, uma constatação que ela não está registrada. Por exemplo, não está colocado ali em qualquer papel que o vereador passou a apoiar o prefeito porque ele ganhou 30 ou 40 cargos, de exemplo. Não se há isso. Mas essa é uma informação oral. E chega até nós todos os dias. Mas é uma informação oral permanente, constante. Mas os vereadores podem caçar o prefeito. Os vereadores, e não só os vereadores, eu estou falando em termos de, só exemplificadamente, mas nós estamos falando em legislativo municipal, estadual e até os federal. Mas estou fazendo apenas a ótica aqui, nesse mundo específico dos vereadores. Os vereadores sabem do poder que tem. E o prefeito também sabe do perigo que corre. Se ele não satisfazer alguns pleitos dos vereadores. O que eu quero dizer, então, como primeira constatação,
Se considerar que é verdadeira esta afirmação, de que os vereadores ou deputados estaduais, deputados federais, senadores, eles, para apoiar o executivo, eles exigem um certo número de cargos. Primeira coisa, nós podemos considerar que esta circunstância caracteriza uma autêntica democracia? Olha, eu primeiramente quero voltar à primeira colocação sua: democracia ou ditadura. 2018 foi o ano em que, da eleição de Bolsonaro, né, o Brasil ficou um tanto dividido. Apareceram as elites, claro, dou razão, e também opções a quem votou no Jair Bolsonaro. Mas houve uma divisão. E se você quiser destruir uma família, um país, uma entidade qualquer, divide. E o Brasil ficou numa divisão terrível entre a chamada direita e esquerda. Respondendo objetivamente sua pergunta, um grande professor que eu tive na faculdade de Direito de Cachoeiro, um dia eu perguntei a ele: mas essa questão de o povo se ir lá e colocar uma cédula na urna, esse negócio de democracia desse jeito, não seria melhor colocar uma pessoa de qualidade lá? Ele falou: mas o senhor conhece outro tipo melhor do que a democracia, do que o povo escolher? E nós vamos voltar à Grécia. As democracias antigas testaram vários e vários tipos de governos, até dos juízes. Certa feita, né, achava que os juízes deveriam... Eu escrevi isso numa tese sobre a formação dos juízes. Então, entre democracia e golpismo, ou direita, como se fala, é claro que, Gino, se eu fosse o grande produtor, vou dar um exemplo aqui, talvez, não sei se... O sujeito que vendeu carne, boi, a 340, hoje vende por 120, 160, sei lá, porque houve uma baixa. Ele ficou danado da vida com o Lula, com o PT e tal. E outros que queriam realmente, até pobres, falavam assim: olha, estão vendendo aí na mídia aí, dizendo que o Lula é um grande ladrão, os economistas que ele colocou lá, coisa que eu não acredito que ele, Lula, tenha roubado. Então, formou-se uma divisão perigosa. Agora, qualquer governo autoritário, seja de direita ou de esquerda, não é bom. Olha o que está ocorrendo na Venezuela. Vamos já citar um de esquerda. Olha o que houve no Equador anteontem, né? O Equador invadiu a embaixada mexicana e retirou de lá uma pessoa. Nós sabemos que os locais das embaixadas e dos consulados são invioláveis. Então, gente, essas ditaduras ou esses governos fortes, como eles preferem ser chamados, de esquerda, não é bom. Assim como também não é bom os de direita que vão lá para o exterior. E o Brasil ficou muito mal na época do Bolsonaro, internacionalmente. Rompeu com China e Bolsonaro falou várias besteiras lá no exterior, inclusive criticando a mulher do presidente da França, que ela era velha. O que como presidente da República tem esse negócio de falar da mulher do cara se é mais velha ou mais nova? Você lembra disso? Então, ele falou... Eu costumo dizer que não foi o Lula que perdeu, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Bom, doutor Laércio, eu queria voltar a esta reflexão, porque me parece que a alternativa não é entre
a ditadura e esta democracia que eu reputaria a princípio com sua essência corrupta. E eu gostaria de apontar. Porque senão nós não encontramos uma saída para o país. Eu entendo que nós temos que buscar uma terceira alternativa de uma verdadeira democracia, onde a corrupção não seja a sua essência. Porque se o legislativo impõe os seus nomes ao executivo para governar, eu te pergunto, isso não é em sua essência corrupção? Mas aí vão dizer lá, não, isso se trata de um princípio dos freios e contrapesos, significa uma negociação republicana, não é? Mas eu só queria pontuar, doutor Laércio, porque o que se está colocando o tempo inteiro é ditadura, democracia, democracia, ditadura, e democracia, ditadura, mas nós não temos uma terceira via para ser construída, e me parece que essa que deve ser o objeto de todo cidadão que deseja uma sociedade livre de corrupção? Mas o ideal é o que você disse, uma terceira via. Mas o ideal, todo ideal, ele demora um pouco. Por exemplo, você citou o caso dos vereadores, mas como os vereadores são eleitos? Ele chega numa família para pedir um voto. Logo, a família, geralmente muito pobre, tem uma luz para pagar, uma água, um filho para empregar. Então, o vereador, ele vem desse sistema. Quando ele chega lá ao cargo, não são todos, tem vereadores bons e eu os conheço, também deputados e senadores. Quando ele chega lá, ele vai falar, olha, eu preciso de um ministério, de uma secretaria, porque eu tenho meus compromissos pré-eleitorais. Então, essa terceira via, que é o ideal, mas ela é centenária, essa que está aí é centenária e demora um pouco. Eu gostaria também de pontuar, porque se nós estamos refletindo uma realidade e nós estamos colocando apenas a questão dos vereadores apenas a título argumentativo, de exemplificativo, nós vamos pensar, por exemplo, na disputa que vai haver para o cargo de vereador. Então, a gente sabe, ouve dizer, e isso é notório, que, por exemplo, se é verdade que esse vereador tem 30 e 40 cargos no executivo, ora, é evidentemente que quando ele vai disputar contra o cidadão que não tem essa benesse, ele já entra em vantagem com aquele cidadão que só tem o seu idealismo. Ele já entra na disputa com vantagem que nada tem a ver de democrática. Pois é, mas é o que eu te digo, há quantos anos tem isso? Não é do primeiro, do segundo governo. A eleição, infelizmente, eu te disse aqui no início, ninguém se elege sem dinheiro, não. Sim. Aí tem o fundo partidário, aí fala, mas tem o fundo partidário, que para mim é uma excrescência. Nós temos que pagar o cara para se eleger. Agora também, por outro lado, nos países que dizem que o candidato pode bancar a própria campanha, um candidato trilionário como o Trump, ele vai ser mais bem sucedido do que o outro. E gostaria de salientar mais e aprofundar mais nessa questão, doutor Lécio. Nós ouvimos, e não está escrito, mas a gente ouve muito falar, que, por exemplo, uma secretaria de saúde está sob os efeitos do vereador X e Y, ou a secretaria de obras X e Y. Então, não sei se é verdade, mas se for, como é que um cidadão comum, cheio de ideal,
como ele pode dizer que ele está disputando democraticamente com candidatos que têm a máquina pública em seu comando, doutor Laércio, e ao final da disputa diz: fulano foi eleito democraticamente? Eu pergunto aí ao senhor, doutor Laércio, nós podemos fechar os olhos a essa suposta democracia que nós estamos vendo? Mas aí que entra o judiciário. O judiciário é justamente para perquirir, inquirir, pesquisar qual vereador, como ele foi eleito e também propor a cassação dele. É o que foram muitos dos governadores do estado do Rio, por exemplo, acho que quase todos foram presos, né? Então, agora a justiça precisa de um reforço, não só de pessoal, a promotoria também de reforço, para que faz um excelente trabalho. Se não fosse a promotoria, a corrupção seria por demasiada... Aí que seria lastrado. Porque eles temem. Quando você fala que vai mandar um negócio para o promotor, o cara fica assustado. O fato é que essas práticas que eu estou mencionando, elas são de difícil e quase impossível documentação, porque uma pessoa que precisa de um atendimento médico e vai ao político e ele consegue esse benefício, este eleitor vai votar agradecido. E, doutor Laércio, enquanto aquele candidato que não tem esta força política, ele não conseguirá voto suficiente para sobrepujar o outro. O que eu gostaria só de acentuar, doutor Laércio, é que eu acho que nós não podemos cair nessa falsa dicotomia que é entre a ditadura e essa que eles dizem democracia, porque não é. No meu entendimento, é uma falsa democracia e nós precisamos construir essa democracia, fazer prever mecanismo, doutor Laércio, que impeça essas negociações entre legislativo e executivo em todas as esferas, que me parece que a essência da corrupção, me parece, quero crer, que começa a partir daí. Olha, veja bem, isso depende também de nós. Eu, por exemplo, nunca quis ser candidato, porque para eu ser candidato, ou eu entro nesse esquema, ou não vou me eleger, não. Porque se eu falasse, eu sou candidato a prefeito, mas por favor, não me venha pedir cargo antecipado e não aceito dinheiro, que nunca recebi R$1 sequer. Aliás, o senador Nelson Carneiro, que eu era um assessor informal aqui em Itapiruna, a gente não ganhava nem um tostão dele, não. E o seu pai também, Bom Jesus. Nós éramos assessores informais. Quer dizer, quando ele vinha a Bom Jesus, ele procurava o seu pai. Quando vinha Itapiruna, me procurava. E procurava também o doutor Alair, que ele gostava muito. Então, eu, por ser presidente, um dos mais jovens presidentes do MDB antigo, né? Aí ele falou: quem é o presidente? É um jovem chamado Laércio e tal. Aí ele falou: por que você nunca quis ser candidato? Aí eu, senador, na verdade eu não tenho paixão política. Aí ele retrucou: meu filho, sem paixão não se faz nada. Mas na verdade eu queria dizer outra coisa: sem dinheiro não se elege a nada. Coisa que ele conseguiu. Que o senador Nelson Carneiro, nunca vi falar nada dele, nem do Suplicy, nem do Paulo Paim. Bons senadores e deputados tivemos aqui no estado do Rio. Mas também. No sistema, enquanto você elege um assim, 80%. Não adianta nada, né? Vai ser uma voz clamando no É o que eu disse, o ideal demora um pouco. Né? Então, eu entendo, bom, como eu lhe falei, eu entendo que nós temos que construir uma democracia verdadeira. E não ficar, eu acho, no meu modo de ver, apregoando que a alternativa entre a ditadura e esse tipo de democracia, que eu entendo que não é democracia. Bom, embora não sendo, mas eu acho que é melhor do que a ditadura, seja de esquerda ou de direita. No Brasil, por exemplo,
Nunca houve um caso, por exemplo, que eu saiba que os governos, qualquer que fosse, eu acompanho política há muitos anos, meu tio Manuel, ele assessorava o Getúlio Vargas no Palácio Catete. Então, ele contava para papai e papai passava para a gente. Então, essa questão vem de longe e a ditadura, qualquer, principalmente de esquerda, vai para lá. Eu tive também na Argentina recentemente, o Milei fazendo coisas boas, mas prejudicando os mais pobres, segundo porque eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Eu fui lá, entrevistei no meu modo, conversando, né, com os taxistas, com os donos de hotel, etc. Então, é uma coisa complicada. Nem direita, nem esquerda, terceira via. Doutor Laércio, o senhor tem algum sonho? Bom, muitos, de fazer um pouco mais do que fiz pela minha comunidade. Eu, até nas minhas orações noturnas, geralmente eu acordo 3, 4 horas, eu peço que, embora tenha feito alguma coisa para a minha comunidade, tendo em vista a bênção que tive de ter o Padre Humberto, o Padre Gino e tantos outros, né? De poder fazer alguma coisa. Quando eu fiz essa cirurgia nos olhos, eu disquei para Lindenberg e falei, olha, mas se põe um hospital de olhos em Itaperuna, no noroeste do estado, sabe quantas pessoas no Brasil precisam fazer essa cirurgia? 1,5 milhão de pessoas. Eu pude fazer, mas e quantos não podem? Se estou aqui falando sem óculos com você, que eu agora eles falam assim, pô, você está usando óculos escuro? Não é para a claridade, né? Para filtrar um pouco a claridade. Mas eu fico pensando, em 1,5 milhão. Esse é o meu esquerdismo. Não é esquerdismo de cargo, nunca tive cargo nenhum de governo federal, de governo do estado, a não ser o de professor. Mas fui professor do estado. Mas cargo assim, indicação política, não. Nem eu, nem minha esposa. Doutor Laércio, uma mensagem que o senhor deixa aí para os seus netos? Que sigam, principalmente na profissão que escolheram também, porque eu não quis influenciá-los em nada, que façam advocacia voltada mais para o lado social. Claro, eles têm famílias para tratar, né? E que as pessoas, que minha filha, como juíza, profira sentenças dentro da justiça, se não perfeita como a divina, mas que aproxime. Eu sempre falo com elas, quando você tiver dúvida em julgar um caso, pare e peça a Deus, porque a verdadeira justiça não é a justiça dos homens, é de Jeová, do grande arquiteto do universo, de Cristo, enfim. A verdadeira justiça não está aqui ainda. Nós podemos aproximar dela, o que já seria uma grande coisa, né? Doutor Laércio, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor pela acolhida. Quero estender meus cumprimentos através do senhor e da Luciana Peçanha, à Academia Itaperunense de Letras, dizer da minha satisfação e da honra, o privilégio de ter esses momentos tão agradáveis com o senhor, que é uma conversa que a gente teria em qualquer local, uma conversa amistosa, de conterrâneos, de iguais. E nós, do Jornal Norte Fluminense, da TV Alcance, do Isaac Nascimento, nos sentimos honrados com o recebimento do senhor nesse
domingo, onde o senhor poderia estar com outros afazeres com a sua família, e está nos recebendo aqui. Muito obrigado. Grato estou eu, principalmente nesse 7 de abril, dia do jornalista, em receber o Isaac, o seu companheiro, O Paulino. o Paulino, e você, Dino, que eu tenho uma especial atenção, porque você é filho do Luciano Bastos. Luciano, a gente discutíamos, às vezes até em causas que ele era defendendo de um lado e eu do outro, mas no final a gente se entendia. Quando Bom Jesus precisou criar a subseção lá, Bom Jesus pertencia a Itaperuna na subseção. Era o presidente daqui e o vice de lá. Luciano falou: Léo, está na hora de criar uma subseção lá em Bom Jesus. Você apoia? Claro que eu apoio. Mas o pessoal aqui da diretoria não queria. Daqui falou: não podemos perder não. E o próprio Rio não queria. Falou: não, Bom Jesus só tem a cidade ali como comarca. Mas ficou uma subseção assim. Aí foi para votação, mas eles não sabiam que eu era Bom Jesus. Eu votei pela aprovação e está lá hoje. Eu soube que muito bem representada, né? A subseção de Bom Jesus é muito atuante, inclusive nessa hora de crise, né? Eu soube que eles atuaram bem. Parabéns. Mais uma obra no seu legado, né? Não, do seu pai também, né? Que ele que teve a visão de, digamos, criar, né? Desvencilhar Bom Jesus de Itaperuna nessa questão, criando a subseção de lá.